cerca de 2.500 anos, Deus concedeu ao profeta Daniel uma visão de 4 animais estranhos. Animais que representavam os 4 impérios mundiais, que hoje são uma realidade na história. O babilônico, o medo-persa, o grego e o Império Romano. A visão de Daniel predizia tantos detalhes sobre esses impérios, que os críticos da Bíblia estavam certos de que suas profecias só podiam ter sido escritas depois que os eventos aconteceram, e por muitos anos tentaram em vão provar sua tese. No caso apenas, o 4º animal nos interessa, como símbolo do Império Romano. Ele conservava características dos 3 impérios que o procederam. Todavia, era muito mais amedrontador e terrível. Era extremamente poderoso, tinha enormes dentes de ferro, devorava o mundo conhecido de então, despedaçando e pisoteando tudo o que a ele se oponha. Que Roma cumpriu essas profecias, bem como outros detalhes da visão de Daniel, já é fato histórico. Aproximadamente 700 anos depois de Daniel, em cerca de 95 DC, o apóstolo João recebeu outras 3 visões proféticas acerca desta 4ª besta terrível, conforme está registrado em Apocalipse capítulos 12, 13 e 17. Àquela altura, os impérios mundiais, representados pelas 3 primeiras bestas, já tinham experimentado sua ascensão e queda, exatamente como Daniel profetizara. O 4º animal, o Império Romano, vivia naquele tempo o apogeu do seu poder. Ele também sofreria sua queda, esta diferente da queda dos 3 antecessores, precisamente como a Bíblia predissera. Ele não seria conquistado por outro império mundial que o sucederia. Não haveria um 5º império mundial que viveria para tomar o seu lugar. Ao contrário, as Escrituras profetizaram que o próprio Império Romano ressurgiria numa forma ainda mais poderosa, para dominar toda a terra imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Vários textos das Escrituras fazem referência a isso. Os 10 chifres do 4º animal representavam 10 reis que se levantarão. Em virtude do fato de que no passado o Império Romano nunca foi constituído por 10 reis, conclui-se que esse 4º império ainda deva ser reavivado, constituindo-se de 10 regiões, sob a liderança de subgovernantes subordinados ao Anticristo. Somente então acontecerá a segunda vinda, quando Cristo voltará para destruir o Anticristo e seu reino, a fim de estabelecer seu reino milenar sobre a terra a partir de sua sede em Jerusalém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Os capítulos 12, 13 e 14 de Zacarias profetizam esses eventos com muita clareza. De igual modo profetizou Daniel. Uma pedra, que é Cristo, foi cortada sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, os quais se feriram como a palha das eiras no estio. O vento os levou, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha, o reino de Cristo, que encheu toda a terra. Quando isso vai acontecer? O versículo 44 esclarece: mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. O reino mundial do Anticristo, ou seja, o Império Romano reavivado, sob a liderança de 10 líderes, cabeças, deve ser estabelecido. Em seguida, Cristo o destrói e estabelece o seu próprio reino. É interessante que o mundo atual já está dividido em 10 regiões pelo Clube de Roma, uma divisão que já se aplica por acordo mútuo nos âmbitos da informática e do sistema financeiro. João teve a visão desse 4º animal por 3 vezes, a primeira como um dragão vermelho, que procurava destruir a Israel. E eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 9.
No capítulo 13, esta besta terrível aparece de novo, representando o Império Romano reavivado, cuja ferida mortal foi curada, bem como seu governante, o Anticristo, em que todos os habitantes da terra adorarão. A besta que vi, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Assim o dragão vermelho, que é Satanás, verdadeiramente edifica seu reino e usa o anticristo para os seus próprios fins. Profecia. Predizer o futuro? Vários paranormais alegam que o predizem, mas fracassaram redundantemente. A profecia também não se encontra no Alcorão, nem nas Vedas hindus ou no Bhagavad Gita, nem mesmo nos ditos de Buda, Confúcio, Maomé, muito menos no livro de Mormon, ou nos escritos de Mary Baker Eddy e outros mais. A Bíblia é a única que prediz o futuro com fidedignidade. Cerca de 30% da palavra de Deus se compõe de centenas de profecias específicas, e é um recorde de 100% de exatidão. Esses não se revestem daquela linguagem ambígua das quadras francesas de Nostradamus. Pelo contrário, são pronunciamentos claros sobre eventos que abalam o mundo e que fazem a história, preditos como uma antecedência de centenas e até mesmo de milhares de anos. Por exemplo, que os judeus seriam expulsos da terra prometida e dispersos por todos os cantos da terra. Hoje em dia, os judeus nômades, tal como são chamados, encontram-se por toda parte. Que eles seriam odiados, perseguidos, massacrados como nenhum outro povo. O ultraje do antissemitismo é um fenômeno absolutamente sem igual. Quanto aos judeus, precisamente como a Bíblia predisse. Contudo, a Bíblia também profetizou que, apesar de serem espalhados pelo mundo por 2.500 anos, desde o exílio babilônico, com todas as razões que os levaram a se casar com outros povos e a mudar sua identidade para escapar da perseguição e a despeito dos milhares de Hitlers, que deram ordens para que fossem exterminados. Os judeus ainda seriam preservados como um povo etnicamente identificável e trazidos de volta à sua própria terra nos últimos dias, imediatamente antes que o anticristo estabeleça seu reino. E assim aconteceu em 1948, mas surpreendentemente ainda é a declaração bíblica de que Jerusalém se tornaria a chave para a paz mundial e seria um cálice de tontear, uma pedra pesada presa ao pescoço de todas as nações. Hoje em dia, precisamente como foi profetizado, Jerusalém é o problema número 1 das Nações Unidas e o mundo contempla o futuro com medo e tremor, sabendo que, a qualquer momento, a próxima guerra mundial pode se desencadear por causa daquela minúscula cidade. O inegável cumprimento dessas e de muitas outras profecias proporciona evidência irrefutável de que Deus existe e de que a Bíblia é a revelação dele ao homem. A profecia acerca do Messias de Israel é igualmente única. Não havia profecia sobre Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro, Joseph Smith, nem sobre qualquer outro dos fundadores das religiões mundiais. No entanto, há mais de 300 profecias referentes ao Messias judeu. Predições de que ele nasceria de uma virgem em Belém, seria um descendente do rei Davi, praticaria milagres, converteria os gentios, entraria em Jerusalém montado em um jumento e que seria saudado na qualidade de Messias, que isso ocorreria em 26 de abril do ano 32 DC, data essa atualmente comemorada como um Domingo de Ramos, e que 4 dias depois, após ser traído pelo exato valor de 30 moedas de prata, ele seria crucificado, uma forma de execução desconhecida no tempo em que a profecia do Salmo 22 foi revelada, e que 3 dias depois ele ressuscitaria dos mortos. Um acontecimento extraordinário que distingue o cristianismo de todas as outras religiões e para o qual há provas inquestionáveis. Essas são apenas algumas das profecias acerca do Messias, profecias tão numerosas e específicas que seu cumprimento na vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo é tão incontestável que ninguém honestamente pode negar o fato de que ele é o profetizado Salvador dos pecadores. E a Bíblia diz que ele está para voltar à terra a fim de exercer juízo.
o cumprimento integral 100% das profecias bíblicas, perfeitamente dentro do cronograma, é para nós a garantia do cumprimento daquelas que ainda estão por se cumprir. O último livro da Bíblia contém dezenas de profecias que ainda estão por vir se cumprir, registradas numa série de visões concedida ao apóstolo João. Há 3 visões da quarta besta, as quais representam Satanás, o anticristo e o Império Romano restaurado, sobre o qual o anticristo governará. Entretanto, há outra figura intrigante que chega a ganhar mais espaço e notoriedade do que a besta: uma mulher misteriosa. Na terceira visão que João tem dessa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, uma mulher está montada na besta. O detalhe é que não se trata de um rodeio em que o animal tenta derrubá-la. Pelo contrário, ela se assenta descontraída e à vontade. Por certo, uma personagem fundamental no desenrolar da cena dramática no governo do anticristo sobre o Império Romano reavivado. Em primeiro lugar, ela é uma cidade edificada sobre 7 montes. As 7 cabeças da besta são 7 montes, ou colinas, nos quais a mulher está assentada. Várias cidades estão situadas sobre 7 montes, porém a visão de João exclui todas elas, com exceção de uma. Na fronte da mulher estão escritas as palavras mistério, Babilônia. Saddam Hussein começou a reconstrução da antiga cidade de Babilônia, no Iraque, a cidade sede do primeiro império mundial. Hoje em dia, apesar de Saddam Hussein não estar mais no governo do Iraque e de ter sido interrompida a construção, muitos líderes cristãos ensinam que a mulher é essa cidade reconstruída como a sede mundial do anticristo. Todavia, a Bíblia diz que o quarto império, sediado em Roma, é que será restaurado, não o Império Babilônico. E a cidade de Babilônia não foi edificada sobre 7 montes, mas Roma o foi, além do que tem sido conhecida universalmente como a cidade das 7 colinas. A Enciclopédia Católica declara: é dentro da cidade de Roma, dominada de cidade dos 7 montes, que a área total do Estado do Vaticano, propriamente dito, está atualmente restrita. É interessante que Roma também era conhecida como Babilônia. O apologista católico Keir Keating escreve: a Babilônia é uma palavra código para Roma. O termo é usado nesse sentido por muitas vezes no último livro da Bíblia e na literatura extra-bíblica, tais como os oráculos sibilinos, o Apocalipse de Baruque e 4 Esdras. Eusébio Panfilio, ao escrever por volta do ano 303 DC, observou que Pedro referiu-se figuradamente a Roma como Babilônia. Será que Roma poderia ser a mulher montada na besta? Isso faria sentido, já que a besta no qual ela monta é o Império Romano reavivado. Essa mulher também é conhecida de a Grande Meretriz, com quem os reis da terra se prostituíram. É óbvio que uma prostituição literal seria impossível para uma cidade. Contudo, uma prostituição espiritual seria possível, desde que a cidade seja uma entidade espiritual. Jerusalém, uma cidade com tal características, recebe os designativos de Cidade Santa e de Cidade de Deus. Tem sido escolhida por Deus para representá-lo perante as nações. Lamentavelmente, Jerusalém violou esse relacionamento e foi por repetidas vezes acusada de prostituição e adultério espirituais pelos profetas de Deus. Isaías disse acerca de Jerusalém: como se fez prostituta a cidade fiel. Entretanto, Jerusalém não pode ser a mulher montada na besta, porque não foi edificada sobre 7 montes. Nem se enquadra em nenhum dos outros requisitos descritos na visão do apóstolo João. Só existe uma outra cidade no mundo que é uma entidade espiritual e que pode, portanto, cometer prostituição espiritual com os reis da terra. E mais, foi edificada sobre 7 montes. De novo, essa cidade é Roma, a sede do catolicismo romano, que se declara ser a sede da verdadeira igreja.
Seu Papa alega ser o vigário de Cristo. Além disso, a Igreja Católica Romana assevera que seus membros são os substitutos de Israel, o legítimo povo de Deus, e que Roma é, portanto, a Nova Jerusalém. A Roma Católica reivindica os mesmos títulos que Deus designou para Jerusalém: a Cidade Santa, a Cidade de Deus, a Cidade Eterna. A partir da visão de João, já descobrimos que esses 4 requisitos, ser uma cidade, ser conhecida como Babilônia, estar edificada sobre 7 montes e que comete prostituição espirituais com os governantes da terra, são os critérios que excluem todas as outras cidades da terra, com exceção de Roma. É claro que não estamos falando da Roma político-civil, mas da Roma religiosa, mais precisamente do Vaticano e da Igreja Católica Romana. O Papa João Paulo II reuniu os líderes das principais religiões do mundo em muitas ocasiões e os recebeu como adoradores do verdadeiro Deus, entre os quais incluía-se hindus, budistas, muçulmanos, animistas, shintoístas, xamanistas, feiticeiros e outros mais. Ele declarou a plateias hindus na Índia que não viera para ensinar-lhes nada, mas para aprender da rica herança espiritual dos hindus, a qual o mundo inteiro deveria prestar atenção. Todo mundo é aceito por Roma, exceto os cristãos evangélicos, a quem o Papa chama de seitas, e contra os erros dos quais ele adverte os católicos, tal como fez na Cidade do México em maio de 1990, e desde então em outros lugares. Basta que alguém apenas leia os documentos ecumênicos publicados pelo Vaticano na autoria do Papa e dos cardeais, tais como os do cardeal Kessinger, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade Cristã, e os do cardeal Erise, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, para perceber que o termo ecumenismo para Roma significa todas as religiões unidas sob a liderança do Papa. Isso fica claro no relatório geral do cardeal Erise ao Consistério Extraordinário de Cardeais reunidos no Vaticano em abril de 1991, como está escrito no novo livro de Erise, Religion for Peace, Religiões para a Paz. O engodo chega a tal ponto que a Federação Luterana Mundial assinou junto com o Vaticano uma declaração na qual luteranos entravam num acordo com os católicos, renunciando à reforma protestante. Contudo, nada mudou no falso evangelho das obras e rituais do catolicismo. A religião mundial, predita nas profecias, está em processo de formação diante dos nossos olhos. E o Vaticano é a sede desse movimento. Isso não é prostituição espiritual? Será que a Roma espiritual profanou seu pretenso relacionamento com Cristo e tornou-se culpada de prostituição espiritual? Cristo disse que seu reino não é deste mundo e que seus ministros não fazem guerra. No entanto, os papas, entre os quais se inclui alguns dos maiores comandantes militares da história, guerrearam com exércitos e frotas navais em nome de Cristo, a fim de edificar seu enorme império. Um inigualável império mundial, repleto de propriedades, riquezas e influências políticas, que é extremamente deste mundo. Eles frequentemente entram em acordo com imperadores, reis e príncipes, caracterizando assim sua prostituição espiritual. Alegando ser a noiva de Cristo, a Igreja Católica Romana tem ido para a cama com governantes ímpios ao longo da história. Em épocas ainda recentes, houve até mesmo aliança com Mussolini e Hitler. O Vaticano literalmente colocou Mussolini no governo. O Papa Pio XI e seus cardeais vieram a exaltá-lo como o homem escolhido por Deus e proibiram os católicos romanos de se oporem a ele politicamente. Em troca, Mussolini assinou em 1929 a concordata com o Vaticano, a qual oficializava o catolicismo romano como a única religião da Itália. O Vaticano recebeu por isso 750 milhões de liras em dinheiro e 1 bilhão de títulos do Estado. O
dinheiro do Vaticano ajudou a patrocinar a fundação do Partido Nazista. E, em 1933, o Vaticano fez uma concordata semelhante com Hitler, que levou o Vaticano a receber centenas de milhões de marcos alemães do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Não se pode pedir exemplos mais claros de prostituição com os reis da terra. Cristo nunca juntou forças com César. Pedro também não fez, nem Paulo. Porém, a Igreja Católica Romana tem se envolvido continuamente em relacionamentos ilícitos com governantes seculares, até o presente momento. O acordo entre Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II, entre a CIA e o pretenso Vigário de Cristo, só pode ser chamado de prostituição espiritual. Infringe tudo que Cristo ensinou acerca de sua igreja não ser deste mundo. Alexander Haig, ex-secretário do Estado americano, admitiu: o Departamento de Informação do Vaticano era absolutamente melhor e mais rápido que o nosso em todos os aspectos. O adido do Vaticano na Casa Branca, arcebispo Pio Lagre, vivia a lembrar aos funcionários americanos: ouçam o Santo Padre. Temos 2000 anos de experiência nisso. 2000 anos de intrigas políticas, das quais o Vaticano é nitidamente o mestre. Isso dificilmente era o que Cristo tinha em mente. O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev intitulou o Papa de a maior autoridade espiritual da Terra. Gorbachev sintetizou o poder terreno da Igreja Católica Romana ao declarar: o Papa João Paulo II desempenhou um importante papel político durante o colapso do comunismo no leste europeu. Os eventos ocorridos no leste europeu talvez não tivesse sido possível sem a presença desse Papa, sem o magnífico papel que ele soube desempenhar no cenário mundial. Mikhail Gorbachev. Tal louvor nunca poderia ser dirigido a Cristo ou aos seus apóstolos, os quais foram martirizados pelo mundo profano. Um mundo que papas têm abraçado e até mesmo dominado em sua prostituição espiritual. O poder terreno do papado tem sido exercido por séculos em cumprimento de outra parte da extraordinária visão profética do apóstolo João. No tempo de João, era a Roma dos Césares que governava o mundo. Depois que os Césares perderam seu poder, os papas passaram a governar em seu lugar, até mesmo sobre territórios mais extensos e de modo mais cruel. A bula papal In Coena Domini, de Gregório XI, datada de 1372, reivindicava o domínio papal sobre todo o mundo cristão, secular e religioso, e excomungava todos os que falhassem em obedecer aos papas e em pagar-lhe os tributos. Essa bula foi ratificada pelos papas que vieram a seguir e, em 1568, o Papa Pio V jurou que o domínio papal era para perdurar como uma lei eterna. O Papa Alexandre VI traçou uma linha de norte ao sul no mapa do mundo, conhecido de então, e, em nome de Cristo, que nada possuía nessa terra, exceto suas vestes. Deu posses da África, da Índia e da Ásia a Portugal, e deu os recém-descobertos territórios da América do Norte e do Sul a Fernando e Isabel de Espanha, sobre a condição de que os habitantes nativos das tais terras deviam ser levados a se unir à Igreja Católica Romana e a pagar tributo aos papas. A dominação de Roma na América Latina permanece até os dias de hoje. A visão imperialista também não foi relegada ao passado. O Concílio Vaticano II, In Lumen Gentium, de 21 de novembro de 1964, declarava: a Igreja Católica se impunha incessantemente e eficazmente pelo retorno de toda a humanidade e de todas as suas posses ao controle de Cristo. Querendo dizer, é claro, sobre a autoridade dos papas, os pretensos vigários de Cristo. O Papa Alexandre II determinou por decreto que Harold, o legítimo rei da Inglaterra, era um usurpador. Ele excomungou a Harold e seus partidários e concedeu o trono a William, o duque da Normandia. Com a bênção do Papa, William, o vencedor, matou Harold em batalha, assumiu o controle da Inglaterra e foi coroado em Londres no dia de Natal do ano de 1066. Em nome da Santa Sé de Roma, ele aceitou a oferta da
coroa da Inglaterra. Centenas de outros exemplos poderiam ser mencionados. Não pode haver qualquer dúvida quanto à identidade da Roma Católica na qualidade de cidade conhecida como Babilônia, identificada sobre 7 montes, que cometeu prostituição espiritual com os reis da terra e que reina sobre os reis da terra. Nesse aspecto, nenhuma outra cidade se assemelha a ela. Babilônia não é apenas um nome em código referente a Roma, mas as relações entre Roma e Babilônia são muito mais profundas. A antiga cidade de Babilônia foi construída nos arredores das ruínas da Torre de Babel, termo esse do qual seu nome se originou. Essa torre, projetada para alcançar o céu, foi a sede da primeira religião mundial, assim como Roma o será para a futura religião mundial do Anticristo. Além disso, assim como a Torre de Babel e a cidade de Babilônia formavam a união entre religião e Estado, também os papas exercem tanto a autoridade civil quanto a religiosa, da mesma maneira que a mulher e a besta na qual ela cavalga uniam o governo mundial e a religião mundial no futuro, com a sua tentativa de alcançar o céu por etapas de esforço próprio. O sistema Babel-Babilônia era basicamente uma religião de obras. O mesmo sempre se verificou no catolicismo romano. A salvação é inquestionavelmente por meio das obras. O Concílio Vaticano II declara: para ganhar indulgências, a obra prescrita deve ser praticada. Na igreja, desde os tempos mais antigos, as boas obras também eram oferecidas a Deus para a salvação dos pecadores. Todos os homens podem alcançar a salvação através da fé, do batismo e da observância dos mandamentos. É nítido que as boas obras desempenham um papel fundamental na obtenção da salvação, segundo o catolicismo, como certamente qualquer católico testemunharia. O Concílio de Trento, tal como foi proposto novamente pelo Concílio Vaticano II, decretava: se alguém afirmar que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, e que sem eles os homens recebem de Deus a graça da justificação somente pela fé, que tal pessoa seja anátema. Sem sombra de dúvida, por seu sistema de salvação por meio das boas obras e dos rituais, a Roma Católica se enquadra na descrição da mulher cujo nome é Babilônia. O apóstolo João nos diz que o nome Babilônia, escrito na testa da mulher, é precedido pela palavra mistério. E, mais uma vez, mistério é o próprio cerne do catolicismo romano. A encíclica do Papa Paulo VI sobre a Eucaristia intitula-se Mysterium Fidei. O Concílio Vaticano II refere-se por repetidas vezes ao mistério da Eucaristia. O novo Catolicismo Universal do Vaticano declara que toda a liturgia da Igreja é um mistério e que seu objetivo é iniciar almas no mistério de Cristo. O Catecismo diz que é mistagagia, ao reivindicar ser a guardião de um mistério, que somente seus sacerdotes e bispos podem mediar. A Igreja Católica Romana mantém seus membros na dependência do clero, em vez de dependerem de Cristo para a salvação. João observa que a mulher montada na besta está vestida de púrpura e de escarlate, de novo, as cores oficiais dos Césares romanos e também da hierarquia clerical da Igreja Católica. A Enciclopédia Católica declara a batina, também chamada de sotaína, o hábito talar, ajustando ao corpo, cujo comprimento desce até o calcanhar, usado pelo clero como seu traje oficial. A cor para os bispos e outros prelados é a púrpura, roxo, para cardeais, a escarlate, vermelho vivo. A mulher montada na besta traz um cálice de ouro na sua mão. Um cálice de ouro é usado na Eucaristia ou missa, e vem a ser o utensílio mais sagrado do catolicismo romano. João percebe que esse cálice de ouro transbordava de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Seria essa a avaliação bíblica do sacrifício da missa, que é o próprio cerne do catolicismo romano? Centenas de milhares de crentes em Cristo ao longo da história tinham tal convicção, os quais foram amarrados a postes e queimados vivos por se recusarem a participar do sacrifício da missa. Participação essa que eles sinceramente consideravam a maior abominação concebível.
Por quê? Porque alega ser literalmente a oferta sacrificial do corpo e do sangue de Cristo, apresentada por repetidas vezes, enquanto a Bíblia claramente afirma que o sacrifício de Cristo na cruz foi consumado de uma vez por todas, para nunca mais ser repetido. Cito o texto. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, versículo 26. O catolicismo alega que a declaração de Cristo por ocasião da última ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, deve ser interpretado literalmente. O pão e o vinho que ele segurava em suas mãos, ao proferir palavras, tornaram-se literalmente seu corpo e seu sangue. E quando o padre profere aquelas mesmas palavras, hoje em dia, o pão e o vinho se tornam novamente o corpo e o sangue literais, que devem ser sacrificados incessantemente nos altares católicos tão fielmente quanto Cristo foi sacrificado na cruz. No entanto, ninguém interpreta literalmente as palavras de Cristo quando ele disse: Eu sou a porta, João 10, versículo 9. Eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12. Eu sou o bom pastor, João 10, versículo 14. Nem quando chamou seus discípulos de ovelhas. É óbvio que Cristo falava figuradamente, quando se referiu ao pão e ao vinho como seu corpo e seu sangue. Era impossível que o pão fosse literalmente seu corpo, pois ele e seu corpo físico já estava ali aceitado a segurá-lo na sua mão. Mais impossível ainda é que cada uma das milhões das pequenas hóstias possa simultaneamente se tornar o corpo, a alma, a personalidade e a divindade literal de Cristo, como um todo perfeito, segundo afirma o catolicismo. Isso não é literalismo, mas sim misticismo. O mistério gravado na testa da mulher. Cristo disse: Eu sou o pão da vida. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João capítulo 6, versículo 48 e 51. Entretanto, ele não se refere ao pão físico, nem se referia à vida e à morte físicas. Há outro erro grave nessa questão. O Concílio Vaticano II declara: Na última ceia, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. O Concílio de Trento é da mesma opinião de que Cristo, na ocasião da última ceia, ofereceu a Deus, o Pai, seu próprio corpo e sangue, sob a forma de pão e vinho. Se for assim, conclui-se que ele foi sacrificado pelos pecados do mundo na última ceia, antes que fosse pregado na cruz, o que é uma heresia grosseira. Na verdade, ele nem precisava suportar literalmente o sofrimento físico da morte de cruz, já que os sacerdotes católicos, segundo alegam, podem realmente transformar pão e vinho em seu corpo e sangue autênticos de Cristo e oferecê-lo como sacrifício propiciatório nos seus altares. O Dicionário Católico de Bolso afirma: a missa é um autêntico sacrifício propiciatório pelo qual o Senhor é apaziguado, concede graça e perdoa delitos e pecados. O Concílio de Trento declarou: a Eucaristia é o único e verdadeiro sacrifício. Se esse é o caso, a cruz literal não era necessária. Evidentemente, o catolicismo ensina que a cruz é essencial, todavia rebaixa a cruz ao mesmo nível de importância da missa, declarando que o sacrifício de Cristo na cruz só é eficaz pela sua repetição na missa, e nesse caso apenas parcialmente cada vez que a missa for repetida. São necessárias muitas repetições da missa para levar uma alma ao céu. Na realidade, nem o próprio Papa tem condições de dizer quantas missas são necessárias, segundo explica o Dicionário Católico de Bolso. Finalmente, a missa é o meio divinamente ordenado de aplicar os méritos do Calvário. Cristo conquistou pelo mundo todas as graças que esta necessita para a salvação e santificação. Porém, essas bênçãos são conferidas gradual e continuamente a partir do Calvário, e principalmente através da missa. O padre é indispensável, já que somente ele, por seus poderes, pode transformar os elementos do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Quanto mais sacrifícios forem oferecidos, mais benefícios são concedidos.
Em outras palavras, o sacrifício de Cristo até agora não está completo, porém ainda está em processo por meio da missa. O Concílio Vaticano II afirma: pois no sacrifício da missa, nosso Senhor é imolado. A missa é um sacrifício no qual o sacrifício da cruz é perpetuado. O The Pocket Catholic Dictionary esclarece que na missa Cristo ofereceu a si mesmo de modo tão real quanto fez no Calvário. Mas, então o que Cristo queria dizer quando bradou em triunfo? Está consumado. A Bíblia declara que o próprio fato de que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham de ser repetidos diariamente era uma prova de que nunca poderia remover o pecado. Em comparação, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ora, já não há mais oferta pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 18. Há uma enorme diferença entre o Cristo da Bíblia e o Cristo do catolicismo, no qual ainda está sendo sacrificado e sofre perpetuamente. Numa tentativa de suavizar esse erro, o Concílio Vaticano II justifica que, na missa de Cristo, perpetua de uma maneira não sangrenta o sacrifício oferecido na cruz. Entretanto, a Bíblia nitidamente declara: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Por isso, o sacrifício sem sangue da missa, desprovido daquele sofrimento real por parte de Cristo, não pode remover o pecado. O catolicismo explica que Cristo não está sendo de fato sacrificado por muitas e muitas vezes, mas que seu sacrifício na cruz está sendo reapresentado ou feito presente. Tal afirmação não faz sentido. Um acontecimento que se concretizou no passado não pode ser feito presente. Além disso, se o evento passado cumpriu seus próprios propósitos, não há razão para querer perpetuá-lo no presente, ainda que isso pudesse ser feito. Por exemplo, se um benfeitor paga ao credor a dívida de alguém, a dívida se foi para sempre. Não faria nenhum sentido falar-se em reapresentar, tornar-se a pôr em vigor, nem em perpetuar o pagamento no presente. A dívida foi paga numa transação que foi efetuada e concretizada no passado. Alguém poderia muito bem se lembrar com gratidão do pagamento que foi efetuado. Todavia, não haveria efeito capaz de revalidar a dívida, visto que não há mais nenhum débito a ser pago. O mesmo se deu com o pagamento que Cristo ofereceu pelos nossos pecados na cruz. No momento em que morria, Jesus declarou: está consumado. João 19, versículo 30. Usando o termo grego telestai, o que significa que a dívida fora totalmente paga. Contudo, o Novo Catecismo da Igreja Católica diz: como sacrifício, a Eucaristia também é oferecida em ressarcimento pelos pecados dos vivos e dos mortos, bem como para obter benefícios espirituais ou temporais da parte de Deus. Isso é o mesmo que tentar pagar mais prestações de uma dívida que já foi plenamente paga. Evidentemente, a missa é uma negação da suficiência do pagamento pelo pecado que Cristo efetuou na cruz. Esse é um erro gravíssimo. E aqueles que confiam no sacrifício da missa não recebem nenhum benefício do legítimo sacrifício de Cristo na cruz. E mais, estão perdidos para sempre. A fim de dar continuidade à obra de redenção, o sacerdócio católico protesta realizar o milagre da transubstanciação, transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, por trás dos aspectos externos de pão e vinho que permanece. Supõe-se que isso seja um grande milagre, ainda que a hóstia e o vinho permaneçam inalterados no seu aspecto físico e sabor. Contudo, não existe esse tipo de milagre na Bíblia. Será que Cristo alguma vez deu visão a um cego, por trás do aspecto externo, de cego que permaneceu? Houve alguma ocasião em que ele ressuscitou alguém por trás do aspecto externo de morto que permaneceu? O dogma do purgatório é outra abominação. O Concílio Vaticano II declara que, embora Cristo tenha sofrido para levar sobre si nosso castigo eterno,
temos que sofrer pessoalmente para expiar o devido castigo terreno por nossos pecados. Os pecadores devem ser expiados por meio de aflições, das penúrias e tribulações desta vida, ou na vida por vir, através do fogo e dos tormentos ou castigos purificadores. No purgatório, as almas daqueles que morreram na caridade de Deus e se arrependeram verdadeiramente de seus pecados e omissões são purificados depois da morte, com punições destinadas a remover sua dívida. Porém, o próprio apóstolo Pedro declarou que Cristo morreu ou padeceu uma única vez pelos pecados, o justo Cristo pelos injustos, nós, para conduzir nós a Deus, não ao purgatório. Ainda mais uma contradição. Embora o catolicismo diga que temos que sofrer pessoalmente, também declara que não o precisamos. Missas e rosários podem ser rezados, mesmo depois da morte de alguém, para reduzir o sofrimento dessa pessoa no purgatório. Para aqueles que morrem vestindo o escapulário marrom de Nossa Senhora do Monte Carmelo e cumprem certas outras obrigações, Maria, naquela aparição, prometia entrar no purgatório no sábado seguinte à morte deles e levá-los para o céu. Portanto, eles não precisavam sofrer pessoalmente, embora creiam que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. A suposta repetição dele na missa, se repetido por tantas vezes quantas bastem, levará finalmente alguém para o céu. Além disso, católicos fiéis podem oferecer seus próprios sofrimentos a fim de libertar almas do purgatório. O Padre Pio, falecido recentemente e canonizado por João Paulo II, manifestou estigma, ou seja, sangramentos nas mãos, pés e da lateral do abdômen, por 40 anos para pagar a penalidade dos pecados do mundo, de modo que as almas possam ser libertas do purgatório. Acerca desses supostos santos, o Concílio Vaticano II declara: eles carregaram suas cruzes para fazer expiação por seus próprios pecados e pelos pecados dos outros. Estavam convencidos de que por seu sofrimento poderia ajudar seus irmãos a obterem de Deus a salvação. De novo percebemos a rejeição fatal da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Durante séculos, o pagamento de quantias em dinheiro já era para ter trazido libertação do purgatório. Essa prática, por fim, incomodou a consciência de Martim Lutero, a ponto de acender a chama da reforma. Quem pode se esquecer daquela infame propaganda de venda das indulgências do frei dominicano Tetzel, comissionado pelo Papa Leão X, para arrecadar uma fortuna para Roma. Assim que a moeda do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Foi com esse dinheiro fraudulentamente arrecadado que a Basílica de São Pedro foi construída e reformada. Isso não é nenhuma novidade. Por séculos, Roma invariavelmente vendera a salvação. Os papas publicavam lista de todos os crimes, desde incesto a assassinato encomendado, com os respectivos preços cobrados pela Igreja para conceder a absolvição. Por exemplo, um diácono culpado de assassinato poderia ser absolvido pelo preço de 20 coroas. Os malfeitores ungidos, tal como eram dominados, após receberem o perdão da Igreja, não podiam ser mais processados pelas autoridades cíveis, porque a Igreja reinava com absoluta supremacia. Aqui está mais uma das abominações que enche o cálice de ouro daquela mulher: vender ingressos para o céu, aos quais na realidade envia as pessoas para o inferno? Práticas semelhantes continuam a acontecer no catolicismo romano até hoje. Este é um cartão de notificação da missa fúnebre obtido em qualquer capela mortuária para velórios. Preencher seu nome e o nome do falecido. Em troca de uma oferta, o padre colocará o cartão sobre o altar. No momento em que rezar a missa, para supostamente reduzir o tempo do sofrimento do falecido no purgatório. Por essas razões óbvias, a Igreja não oferece nenhuma garantia da quantidade de sofrimento que será abreviado, nem quantas missas ainda devem ser rezadas para que os portões do céu se abram. Consequentemente, muitas missas são pagas e compradas, na esperança de que no fim sejam suficientes. Um amigo me contou que o funeral do seu pai foram gastos mais de $2.000.
O Concílio Vaticano II declara: a Igreja ensina e ordena que o uso de indulgências, uma prática muitíssima proveitosa para os cristãos e aprovada pela autoridade dos Sagrados Concílios, deve ser mantida na Igreja, bem como condena sobre anátema aqueles que afirmam que as indulgências são inúteis ou que a Igreja não tem poder para concedê-las. Alguns católicos alegam que não creem em purgatório, nem em indulgências, a despeito do que a Igreja diga. Porém, se eles não temem os anátemas de sua Igreja, que os condenam ao inferno, por que tais pessoas ainda confiam nas promessas da Igreja de levá-los ao céu? Existem 20 regras complexas que regem a prática das indulgências. A regra 17 explica que o uso de um crucifixo, um rosário, um escapulário ou uma medalha pode ser recompensado com a indulgência parcial. Entretanto, se esse objeto de piedade for abençoado pelo Papa ou por qualquer bispo, o fiel que dele faz uso com devoção pode receber uma indulgência plenária nos dias de São Pedro e São Paulo. Aqui está outra abominação, que enche aquele cálice de ouro. Que espécie de Deus concede favores especiais àqueles que possuem um escapulário, ou uma medalha abençoada por um padre ou um bispo usado no dia de São Pedro e São Paulo? Lembre-se que a Igreja Católica diz que tais objetos têm o poder de proporcionar aquilo que o sofrimento de Cristo na cruz não puderem. Por falar em abominações, essa mulher é chamada de a mãe das meretrizes. Além das meretrizes espirituais, o catolicismo romano gerou prostitutas literais aos milhões. Inúmeros padres, bispos, cardeais e papas celibatários, ao longo da história, tiveram suas amantes. Houve papas que foram filhos de outros papas, supostamente celibatários. O Papa Silvério era filho do Papa Hormisdas, e João XI era filho de Sérgio III. Na lista de bastardos que governaram a Igreja, encontra-se os papas Bonifácio I, Gelásio, Agápido, Teodoro, Adriano IV e outros mais. Não é de admirar que o Papa Pio II, que também foi pai de filhos ilegítimos, tenha dito que Roma era a única cidade na Terra dirigida por bastardos. Por século, a piada predileta era que Roma tinha mais prostitutas do que qualquer outra cidade, porque contava com o maior número de celibatários. A exploração sexual por parte de padres e freiras supostamente celibatários, outrora encoberta, tem sido cada vez mais publicada. Padres homossexuais estão morrendo de AIDS no mundo inteiro, com estimativas de que 70% dos padres em alguns seminários são homossexuais praticantes. A Igreja Católica Romana nos Estados Unidos pagou nesses últimos anos o valor estimado em $1 bilhão nos acordos extrajudiciais para ocultar abusos sexuais entre o clero. Possui um arquivo com mais de 6 centímetros de grossura, cheio de novos artigos que denunciam imoralidade sexual do clero católico romano, só dos últimos 5 anos. Não é que os padres e freiras católicos sejam mais lascivos do que a média das pessoas. Talvez tenham ingressado no clero com ideias elevadas. Porém, sobre eles foi imposta a regra antibíblica do celibato obrigatório, que se tornou um fardo muito pesado de carregar. A mulher descrita em Apocalipse também está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Por séculos de desobediência aos papas, era uma heresia punida com morte. Ignaz von der Linger, um proeminente professor de História da Igreja, confessou: desde 1183, o parecer da Igreja, fora de que todo o afastamento do ensino da Igreja deve ser punido com a morte, e a morte mais cruel, pelo fogo. Durante 1000 anos antes da Reforma, houve cristãos que se recusaram a prestar submissão a Roma, os quais foram massacrados aos milhões. Todo mundo já ouviu falar das cruzadas para reconquistar a Terra Santa. Porém, o que poucos sabem é que as cruzadas ainda maiores e mais numerosas foram empreendidas numa luta para exterminar crentes em Cristo em toda a Europa, os quais, por motivo de consciência para com Deus e de sua obediência
A Bíblia não se submeteria à autoridade dos papas, nem adotariam as heresias de Roma. Sobre esses mártires, o historiador Will Durant escreveu: eles estavam certos de que a Igreja Romana era a prostituta de Babilônia. Esse era o ponto de vista dos reformadores, registrados nas declarações de fé da Reforma. Dificilmente alguém poderia chegar a outra conclusão a partir da visão do apóstolo João. Contudo, tal ponto de vista vem sendo abandonado e até mesmo ridicularizado por evangélicos em favor do ecumenismo, da falsa paz mundial. Os papas prometiam a entrada imediata no céu, para aqueles que dessem a sua vida na luta por extermínio dos hereges. Levou aproximadamente um século para exterminar os cristãos albigenses, os quais em determinada época constituíam a maioria da população do sul da França. Entre as cidades devastadas pelo Papa Inocêncio III estava a cidade de Béziers, na França, onde 60 mil pessoas foram massacradas, inclusive mulheres e crianças, no escandaloso massacre ou Noite de São Bartolomeu, em agosto de 1572, 70 mil huguenotes foram mortos, mais de 200 mil foram assassinados. No período de alguns meses, o qual levou outros 500 mil a fugirem para países protestantes na busca de refúgio. Os valdenses quase foram completamente exterminados, como aconteceu no caso dos husitas, adeptos de João Hus. Aqui está um trecho extraído da carta do Papa Martinho V, endereçada ao rei da Polônia. Em 1429, cerca de 100 anos antes da Reforma, sabei que os interesses da Santa Sé e os de vossa coroa também um dever o extermínio dos husitas. Lembrai-vos de que essas pessoas ímpias atrevem-se a proclamar princípios de igualdade, que todos os cristãos são irmãos, que Cristo veio à terra a fim de abolir a escravidão. Conclamam o povo à liberdade. Portanto, enquanto ainda há tempo, dirige vossas forças contra a Boêmia. Queimai, massacrai, fazei desolações por toda parte. Depois, nada poderia ser mais agradável a Deus ou mais útil à causa dos reis do que o extermínio dos husitas. Não temos tempos para mencionar o horror das torturas e assassinatos ordenados pela Inquisição. Não houve cidade na terra que tenha derramado mais sangue, tanto de crentes em Cristo quanto de judeus, do que a cidade de Roma. A Roma pagã lançou os cristãos aos leões e os matou em perseguições periódicas durante os 3 primeiros séculos DC. Todavia, isso não foi nada comparado a matanças de crentes em Cristo e judeus promovida pela Roma católica. O historiador Will Durant imparcialmente escreve: comparada a perseguições promovidas pela Igreja Católica Romana na Europa contra supostas heresias, a perseguição contra cristãos nos primeiros séculos DC, promovida pela Roma pagã, pode ser considerada um método brado e humano. Sim, essa mulher de fato está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E nenhuma outra cidade chega aos pés de Roma nesse sentido. O fato de que é uma mulher que está montada na besta também sugere tratar-se do catolicismo romano, no qual a figura principal é de uma mulher, uma Maria, supostamente impecável e imaculada, eternamente virgem e onipotente, que Roma inventou e adora. Os católicos negam que adoram Maria e insistem que a devoção e honra que presta a ela é de qualidade inferior àquele que prestam a Deus o Pai, e ao Filho e ao Espírito. Talvez em teoria, mas não na prática. Há milhares de santuários enormes e pomposos dedicados a Maria ao redor do mundo. Só na França são aproximadamente 1000, visitados por centenas de milhões de pessoas a cada ano. Contudo, há pouquíssimos santuários dedicados a Cristo, e os quais existem geralmente são muito pequenos e poucos visitados. Os peregrinos dirigem-se aos santuários de Maria, a fim de pedir a sua ajuda e proteção. Tanto o Novo Catecismo Universal da Igreja Católica quanto o Concílio do Vaticano II declaram: desde os tempos mais antigos, a Virgem Bendita tem sido honrada com títulos de Mãe de Deus, a quem os fiéis recorrem na busca de proteção em meio a todos os perigos e necessidades. Por que recorrer à proteção dela, quanto a proteção de Deus está a nosso dispor?
E mais, se essa Maria católica pode realmente proteger a todos os católicos de qualquer perigo e suprir todas as suas necessidades, então ela deve ser, no mínimo, tão poderosa quanto Deus, além de, aparentemente, mais compassiva, porque pelo menos 100 vezes mais orações são feitas diretamente a Maria. Talvez 1000 vezes mais orações do que o número de orações dirigidas ao Pai e a Cristo juntos. Cristo, não Maria, quem morreu pelos nossos pecados. Será que ele não provou seu amor? Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem crê em mim tem a vida eterna. No entanto, os católicos se voltam para Maria. As orações católicas mais rezadas, o Rosário, Salve Rainha, clama por ajuda a Maria, a qual é chamada de Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. A Bíblia diz que Cristo é a nossa vida e a nossa esperança, e seguramente a misericórdia de Deus já foram estendidas à humanidade muito antes que Maria nascesse, de modo que dificilmente ela poderia ser a mãe de misericórdia. A Maria católica não é a Maria da Bíblia. Pelo contrário, para dizer a verdade, é a mulher montada na besta, e tem aparecido no mundo todo em milhares de aparições, oferecendo seu plano de paz para o mundo, e milhares de pessoas depositam sua confiança e fé nela, em vez de depositarem em Jesus Cristo. O anticristo está vindo para estabelecer seu governo e sua religião mundial, em parceria com a mulher montada na besta, essa cidade situada sobre 7 montes, cujo código é o nome Babilônia, cujas cores são púrpuras e escarlate, que tem cometido prostituição com os reis da terra e os tem governado, que as suas doutrinas antibíblicas chamam de mistérios, para enganar seus seguidores, que tem em sua mão um cálice de ouro transbordando de abominações e que está embriagada com o sangue dos santos. Ela desempenhará um papel fundamental até que o juízo de Deus lhe sobrevenha. Enquanto isso, uma voz chama do céu: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todo, não por obras e justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, versículo 30 e 31.